bendita e poderosa palavra. Eu me alegro muito de poder estar aqui de volta depois de muito tempo, né? Agora de um modo diferente, mas uma coisa é importante: o Deus continua sendo o mesmo. Ele nunca mudou e nunca vai mudar. Então vamos ouvir, ler, meditar a palavra do Senhor, porque é a única fonte que vai nos providenciar o que nós necessitamos nos dias atuais em que nós vivemos. Eu convido a todos nos seus lares que acompanhem a leitura comigo na carta aos Romanos, no capítulo de número 12, aleluias, e o verso de número 12. Vamos aguardar um minutinho. O livro, a carta de Romanos, capítulo 12 e o verso de número 12. Deus vai falar conosco, Deus vai falar com vocês, porque Ele é fiel. O texto diz assim, irmãos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Convido vocês que inclinem as suas cabeças agora. Vamos fazer uma oração e pedir para que o Espírito Santo de Deus ministre essa palavra de uma forma poderosa em nossos corações. Senhor Deus, amado, fiel e poderoso, o teu povo, Senhor, clama a Ti por socorro nesses dias. Na aflição, meu Pai, que o mundo todo tem passado. Mas a Tua palavra é fonte, Senhor, que nos alimenta, que nos edifica. Porque se nós abrirmos e meditarmos, estaremos, Senhor, recebendo algo dos céus, onde vai nos dar esperança para continuar caminhando. Portanto, fala conosco hoje. Revela a nós uma palavra que traga avivamento, que traga, Senhor, em nossos corações o fogo necessário para continuarmos lutando, Te adorando, Te bendizendo. Que o Seu nome seja glorificado hoje. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, escrita através do apóstolo Paulo, nos dá uma orientação de extrema importância. E 3 coisas ele relata nesse verso, que para os dias a qual nós vivemos, são coisas para nós meditarmos, guardarmos e ampliarmos o nosso foco e a nossa visão no nosso Deus, que Ele é o provedor de todas as coisas. Paulo começa dizendo as seguintes palavras: alegrai-vos na esperança. O mundo nos dias atuais precisa de esperança. Os países precisam de esperança. Os lares, as famílias, as pessoas precisam de esperança. Porque a esperança é algo que nos dá motivação para viver. Esperança nos faz suportar uma carga pesada por um tempo a mais, só pelo simples fato da perspectiva que nós temos adiante. E a esperança é necessária nos dias atuais. Talvez na nossa geração nós nunca passamos por um momento desse, mas a história, a palavra de Deus já relata momentos semelhantes e momentos até piores, onde Deus nunca se isentou de estender a mão para o seu povo. E não vai ser desta vez, não vai ser nesse dia nem nesse tempo, porque Deus, Ele é o mesmo. Ele continua hoje eternamente pronto para estender a mão para o justo, para aquele que tem um coração quebrantado. E eu tenho certeza que hoje a Tua palavra vai levar esperança no seu coração, vai gerar fé no seu coração, e você vai mais um dia dizer dentro de você: eu confio no Senhor, e por isso eu não vou ser abalado pelas notícias que me cercam. Mas uma coisa interessante, ele diz: olha, vocês precisam fazer algo na esperança. Vocês precisam se alegrar.
E é aqui que está a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Porque a pessoa que serve a Deus, ela tem a sua esperança depositada em Deus. Ela tem a sua fé depositada em Deus. E ela é um justo, porque a Bíblia diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. A Bíblia diz que uma característica do justo é que ele vive pela fé. Ele não vive pelo momento aparente, pela circunstância que estamos vivendo. O justo vive pela fé, que Deus vai prover dias melhores. O justo vive pela fé de que Deus vai trazer a nossa igreja, ao nosso país, a nossa casa, aquilo que nós necessitamos, o que está trazendo tristeza ao nosso coração. Ele vai trazer, a nossa fé nos faz enxergar esta obra do Criador. Mas, queridos, se tem um povo que tem uma característica diferente, é o povo de Deus. Porque o povo de Deus, ele passa por luta, passa por adversidade, passa por aflição. Todas as coisas estão concorrendo à primeira vista de modo contrário. Mas quando o povo de Deus, ele busca e consulta auxílio do divino, abre as escrituras e a Bíblia diz: olha, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí começamos a meditar: o que está acontecendo não é para minha derrota, o que está acontecendo não é para acabar comigo, não. A palavra de Deus diz que vai concorrer para o meu bem, porque eu amo o Criador, eu amo a Deus, e eu sei que Ele vai fazer algo maravilhoso em meio a todo esse caos que estamos vivendo. E é por isso que nós nos alegramos na esperança. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós baseamos as nossas palavras na esperança de que a situação deste mundo vai melhorar. Mas a esperança maior que o cristão tem não é a limitada a este mundo. A esperança maior que o cristão tem é que nós temos a certeza que Cristo Jesus reservou para nós lá no céu, diante de Deus, uma morada eterna. Então, querido, amada igreja, irmãos que ainda não conhecem a Jesus, vocês precisam entender que a esperança que está em nós, a viva esperança que precisamos nos basear, está em Cristo Jesus, que morreu no Calvário e deu a sua vida para que nós tivéssemos vida em abundância. E é por isso que nos alegramos. Não importa a situação do nosso país, não importa a situação do mundo, nós temos um sorriso. É por isso que adoramos a Deus, cultuamos a Ele, estamos alegres, sentindo a sua presença. Porque a presença de Deus, ela não tem parte com a tristeza. Um coração triste, quando é impactado pela presença, o sentimento de alegria é contagiante dentro desse ser. Aleluias. Então que nós venhamos nos alegrar na esperança. A palavra de Deus diz em Salmos capítulo 146, verso de número 5: quão felizes são aqueles que têm o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no seu Deus. Você que está aí na sua casa, a sua esperança está em Deus? A sua esperança está no Criador? No Deus onipotente, onipresente, onisciente, que criou o céu, criou a lua, criou a terra, criou a mim, criou a você, criou as estrelas. E Ele é tão poderoso e tão grande que Ele chama cada uma das estrelas pelo seu nome e elas o respondem. Esse Deus tremendo e poderoso, se a sua confiança estiver nele, a palavra de Deus diz que você é muito feliz. Felizes são aqueles que tem o Senhor como seu auxílio. Tito capítulo 3, verso 7 diz que aqueles que são justificados por Deus, aleluias, são justificados por sua graça, e por isso nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Quando tudo for contrário na sua vida, quando todos os caminhos estiverem fechados para você, você não tem motivos, aleluia, suficiente ainda para se desanimar.
Porque você vai olhar para todas as oportunidades, as portas fechadas, mas você vai levantar os seus olhos para o alto e vai dizer: é de lá que vem o meu socorro. A minha esperança está firmada na vida eterna. A minha esperança, a minha alegria está firmada em Jesus Cristo, que se entregou por mim. E é por isso que eu não vou desanimar, eu não vou parar, eu não vou ser abalado, como nós cantamos aqui. Porque cada situação de adversidade, você abre a palavra, ela diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluias. E o mesmo livro de Romanos 15, verso 13 diz que Deus, o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Transborde de esperança, que você vai transbordar de alegria no Senhor. Aleluias. E ele continua a instrução dizendo: olha, sede pacientes na tribulação. Paciência, irmãos. Paciência, queridos. Vai passar. Paciência vai passar. A Bíblia registra diversos momentos em que o povo de Deus, as pessoas tiveram tribulações. Quando Deus, ele resolve dos altos céus dizer um basta no pecado na terra, ele derrama os seus juízos. E os juízos de Deus, eles são terríveis aos nossos olhos. Mas uma coisa é certa: toda vez que Deus mandou o juízo nessa terra, ele não deixou os justos desamparados. A Bíblia nos relata nos tempos de Noé, aleluias, o dilúvio tomou a vida de todos os viventes da terra, mas Noé, por ser justo, íntegro e reto diante do Senhor, foi poupado, ele e a sua família. Nós vemos no registro bíblico, na cidade de Sodoma e Gomorra, quando Deus mandou fogo para destruir aquela cidade, Abraão intercede a Deus, e Deus fala: olha, se tiver um justo lá, Abraão, eu vou poupar a vida dele. Então Deus poupa a vida de Ló e a sua família. Nós vemos, aleluia, o povo escravo do Egito, quando Deus ouviu dos altos céus o clamor, o sofrimento do seu povo, ele diz: olha, eu vou mandar as pragas, eu vou mandar o meu juízo, mas uma coisa é certa: a marca do meu sangue que estiver nos umbrais, estas pessoas não vão ser atingidas. Queridos, pode estar acontecendo hoje uma situação terrível de adversidade, mas nós temos a marca do sangue de Cristo. Nós podemos ser atingidos indiretamente ou até diretamente, mas uma coisa é certa: se você é justo, a mão de Deus está sobre você, a mão de Deus vai te guardar. Continua paciente, continua esperando, continue confiando no Senhor, porque a tribulação vai passar. Vai passar. Aleluias. Salmo 137, verso 39 e 40 diz: mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. É o Senhor que ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Aleluias. A palavra de Deus é maravilhosa. Faz o teste no seu lar, na sua casa. Quando você acabou de ouvir o noticiário de que a morte está ceifando vidas, de que pessoas estão desesperadas porque a economia não está indo bem, os empregos, as portas estão fechando. Aí você sai com aquele peso. Faça o teste, abre a palavra de Deus, busque auxílio no Senhor, o seu Criador, e você vai ver esta palavra mudando o seu sentimento de desespero e convertendo a sua angústia em alegria, em esperança, porque nós estamos firmados numa esperança viva, queridos.
a esperança viva que venceu a morte. A morte, querido. Jesus, Ele tem a chave da morte. Nenhuma vida sequer pode se perder sem que Ele determine. Tudo está no seu controle. E a última orientação do apóstolo, ele diz: olha, além de vocês se alegrar na esperança e ter um pouco de paciência, porque a tribulação vai passar, vocês precisam também perseverar em oração. Perseverar em oração é o exercício que caracteriza uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Talvez nesses momentos nós olhamos para situações dizendo: o Senhor está longe, Deus está distante. Só que a palavra nos revela que Deus, Ele está perto de pessoas específicas. Deus está perto de pessoas específicas, que têm uma característica específica. E eu oro a Deus para que você seja uma dessa pessoa, que você esteja inserido nessas características. Aleluias, porque a palavra de Deus diz assim, olha só, aleluias, Salmo 145, verso 18. Deus, o Senhor, Ele está perto daqueles que o invocam. Se você ora, você vai sentir Deus perto de você. Se você clama, você vai sentir o consolo do Espírito Santo na sua alma. Se você ora, se você suplica, se você clama a Deus, a palavra de Deus nos garante: Deus está perto de você. Olha só o que o texto diz: porque Deus, o Senhor, aleluias, Ele está perto de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Clame a Deus com sinceridade de alma, com o coração contrito e quebrantado, e você não vai se sentir sozinho nessa adversidade que estamos passando, nessa tribulação que estamos passando. Um exemplo disso na história que podemos citar aqui, para a compreensão de todos: quando o povo judeu, eles receberam uma sentença de extinção, por causa de um decreto real, todo judeu estava, aleluias, estava à beira da morte, estavam com um decreto de morte. Mas olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que foi, aleluia, instituído um tempo de consagração, uma separação de jejum, busca, oração e clamor. E de repente, por uma ação miraculosa de Deus, divina, o decreto foi colocado por terra e a sentença de morte foi revogada. Porque Deus está perto daqueles que oram, daqueles que invocam o seu nome, daqueles que pedem socorro por Ele. Deus vai ouvir a sua oração quando você, com seu coração sincero, alçar a sua voz aos céus e pedir socorro e direção a Ele. Aleluias. Outro exemplo é Pedro preso. Aleluias. E a igreja estava em constante oração por ele. Qual é a prisão que você está? Qual é a prisão da sua vida que gera tristeza, que te impede? Talvez todos nós nos sentimos presos nesse isolamento social, mas podemos estar presos fisicamente. Só que olha só que interessante, nós somos espirituais. Nós somos espirituais. Nada, nenhuma prisão pode impedir. O corpo, a matéria pode ser, aleluia, retida por paredes, por prisões, mas o Espírito, aleluia, está além. Ele está além. Eu posso estar no mais profundo mar, eu posso estar no mais profundo abismo, mas a minha alma está conectada com o Altíssimo. Deus me alcança onde eu estiver, onde você estiver, Deus vai ao seu encontro.
quando o salmista está relatando os salmos, ele olha para esse poder de Deus e ele diz: tal ciência para mim é maravilhosíssima, é tão alta que eu não posso compreender. Aleluias. Deus, ele te alcança. Não é prisões, não é nada, isolamento que vai te afastar do seu Criador. Ele está contigo. Mas para você sentir ele aí onde você está, você precisa invocá-lo com verdade de alma. Aleluias. Eu quero encerrar com um texto que eu tenho meditado esses dias, que falou muito comigo, e diz assim, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos ou preocupados por coisa alguma. Antes, as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Você fazendo isso, o verso continua dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quer ter o seu sentimento, o seu coração guardado? Para você não ficar desesperado, não sentir tristeza, não sentir amargura, não sentir angústia. Quer ter o seu coração e os seus sentimentos guardados? Aleluias. Não fique preocupado por coisa alguma. Antes, substitui a preocupação pelas súplicas, por petições. Que as suas palavras sejam conhecidas diante de Deus. Que as suas palavras cheguem diante do Altíssimo. E aí Ele vai guardar você. Ele vai guardar a sua alma e o seu coração. Porque a sua palavra é fiel e verdadeira. E Ele é o nosso auxílio e refúgio na hora da angústia. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Que essa palavra gere consolo, edificação e fé na sua alma e no seu coração. Espera, sede pacientes na tribulação. Deus está comigo, Deus está com você, Deus está com o seu povo. E nós sairemos vitoriosos, porque essa é a promessa que está reservada para cada um de nós.